palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Glória a Deus, aqui Pastor Rodrigo mais uma vez juntos no Palavra de Hoje. Você nos acompanha pelo YouTube, Batista Fé em Cristo é o nosso canal no YouTube. Você consegue ali, não é, as outras mensagens, amém? As outras mensagens, não é, deste ano estão todas ali para você ouvir e compartilhar. Você também nos acompanha pelo aplicativo Igreja Fé em Cristo. Você digita no Play Store e baixa ali para os smartphones da linha Android. Aleluia! E no nosso site igrejabatistaféemcristo.com você tem o vídeo, não é, com o áudio, e você tem também os devocionais em texto. Aleluia! Nas nossas celebrações, nas quartas 19h30, aos domingos 9 horas, 19 horas, você também tem o ensino da palavra. Glória a Jesus, queremos compartilhar aqui com você um pouquinho, nem sei se 1%, daquilo que a gente tem compartilhado em nossas celebrações. Eu sonho com um dia que você estará aqui conosco para abençoar as nossas vidas em Manhuaçu, Rua Capitão Luiz Quintino de Souza, número 7, Baixada, Minas Gerais. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Vamos lá, a palavra de hoje está aqui em Sofonias, só profeta de Deus, aleluia. Mas nós iremos hoje, não é, finalizar assim uma primeira parte, não é, com os livros proféticos, os livros dos profetas que profetizaram antes do cativeiro, não é? E a partir do próximo devocional, nós iremos para os livros de sabedoria, não é? Iremos trabalhar ali Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Depois nós voltaremos para os profetas que profetizaram do meio do cativeiro, ou seja, dentro do cativeiro babilônico, não é, para frente. Você sabe, não é, que quem foi para o cativeiro babilônico foi o povo de Deus, foram os filhos de Deus, não é, e eles foram para lá porque desobedeceram, e isso me lembra que Deus, ele é juízo, sim, que Deus, ele disciplina o povo, e que nós temos que, não é, aproveitar a disciplina para nos arrependermos e buscarmos a vontade de Deus. Irmãos, como Deus tem falado com a gente, não é tão bom, quero compartilhar isso com você, não é? Esse ano eu tenho lido a Bíblia com outros olhos, eu tenho buscado a Deus mais, eu tenho tirado mais tempo de leitura, e assim eu tenho visto Deus falando de maneira muito clara, não é? Quando a gente compara a palavra com aquilo que está acontecendo, amém? Então fique de olho e de ouvidos bem abertos naquilo que Deus vai te falar nos próximos devocionais, não é? Eu tenho certeza que Ele está te enchendo de conhecimento, Ele tem propósito para isso, amém? Ele tem propósito. Vamos lá? Vamos ler Sofonias. Então, Sofonias. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Sofonias 3:13. Tem muita gente que não consegue ficar num lugar só, não é? Ele está sempre sendo espantado. Cada dia está num canto, num lugar, numa inquietação terrível, com medo de tudo, com medo até do Pai. Então está escrito aqui, vamos lá, glória a Jesus. Como é bom, queridos, como é bom nós termos esse tempo com Deus, juntos aqui, né, no Palavra de Hoje, e assim nos depararmos com textos às vezes pouco lido, pouco pregado, não é? Na verdade, como esse, mas que nos levam a lembrar, né? O Espírito Santo, ele nos traz outros textos mais conhecidos, confirmando assim a vontade de Deus para as nossas vidas. E qual é a vontade de Deus? Vamos aproveitar, não é? Qual é a vontade de Deus? Às vezes estamos tão perdidos e a gente costuma, eu não sei qual que é a vontade de Deus para mim. Eu estou aqui até hoje, na presença de Deus, eu sou evangélico, religioso, e eu não sei qual é a vontade de Deus para mim, mas eu vou em todos os cultos, mas eu ainda não sei qual é a vontade de Deus para mim. E ela está escrito aqui na palavra: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1 Tessalonicenses 4:3. Qual é a vontade mesmo? A vossa santificação. Então para de falar que nós somos pecadores mesmo. Para de falar que nós iremos viver em pecado e que Ele vai nos perdoar todo dia. Pare de falar isso, porque Jesus não disse isso. Jesus disse: vai, não peques mais. Meu Deus, como as pessoas mudam o evangelho, pregam a mentira.
Nós somos sujeitos ao pecado, viemos de uma origem, não é ali depois de Adão, porque a nossa origem na verdade é lá nos céus, como está escrito em Efésios 1, verso 4, mas a nossa origem ali carnal, não é? Em Adão, adâmica, é verdade, temos uma origem, não é, no pecado, mas Ele quer que nós venhamos a nos santificar. Toda a Bíblia te leva para esse entendimento, mas se eu acredito em mentiras, eu estou me enganando. Não são líderes religiosos que nos enganam, nós mesmos somos enganados por nós mesmos, porque nós escolhemos o que queremos nos alimentar. Ele quer nos santificar, a vontade dele é que nós sejamos santos. Sede santos, porque eu também sou santo. Você vê isso no Antigo Testamento, vocês vê isso no Novo Testamento, você vê Deus te apontando para a santificação, porque Ele quer uma noiva santa, querido. Ele não veio buscar e não virá buscar uma noiva suja e manchada, uma noiva que acredita que no último segundo vai se arrepender e vai ser salvo, mas antes vai aproveitar todos os desejos do corpo aqui nessa vida. Não é isso. Ele é digno que você e eu tomemos vergonha e venhamos a buscá-lo de verdade, assumir que sem Ele nós não podemos fazer e que viver desse jeito não é da vontade de Deus. Ele é digno que a gente venha nos reposicionar e viver ali como Ele trouxe para nós, ali em Jesus, a realidade. Que vos abstenhais da prostituição, que vos abstenhais de tudo aquilo que na verdade se constitui prostituição. Ah, meu Deus, fala conosco para a tua glória. Ele quer nos santificar, porque os salvos não serão aqueles que dizem que estão com Jesus, aqueles que pertencem a uma denominação, ou aqueles que cumprem rituais, mas os que aceitam a ser apacentados por Ele. Lembra do texto de Sofonias? Sim, aqueles que aceitam o seu pastoreio. Jesus é o bom pastor, que não nos obriga a ser pastoreado por Ele, mas nos dá este privilégio de, no pasto, sermos guiados. Olha o texto de hoje, fala isso. Os restantes de Israel, aqueles que não tombarem, aqueles que não morrerem no cativeiro, aqueles que não morrerem debaixo de juízo, o restante, o remanescente, aquele que não cometer iniquidade, nem proferir mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados. Este é o texto de hoje, sem iniquidade, sem mentira, sem enganos, porque estão debaixo de um pastoreio, de um maravilhoso conselheiro, que tem sempre as orientações certas para situações em que cada momento da nossa vida vai exigir de nós. Mas Ele deixou também ordenanças para que nós, como ovelhas, venhamos a praticar. E o trabalho do pastor é nos manter no aprisco, debaixo das ordenanças, porque os mandamentos foram criados para nos proteger. Ser pastoreado é ser protegido. E como Jesus nos pastoreia hoje? Vamos ler um texto bíblico para não ficar dúvida. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Está em Efésios 4:11. Percebeu que entre os dons ministeriais existem os pastores ou dom ministerial? Sim, você já entendeu. Jesus pastoreia através dos pastores que Ele levantou. Ele nos pastoreia através dos pastores que Ele levantou. Pode haver pastor que não seja levantado por Ele, e sabemos disso através dos seus frutos, mas isso não é desculpa para não estarmos sendo pastoreados. Não é verdade? Oh, meu Deus, é verdade. A gente pega uma situação, cria desculpa. Ser amigo de um pastor e contar situações em que decisões foram tomadas, isso é uma coisa. Ser pastoreado é completamente diferente. Sim, o véu do templo se rasgou e todos têm acesso ao Pai, e glória a Deus por isso. Mas Deus não extinguiu a autoridade pastoral sobre os seus filhos. E o resultado está aí no texto de hoje. Deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Está na hora de você se aquietar. Está na hora de você parar.
não é? Parar num pastoreio, parar num aprisco. Tem pessoas que a cada dia estão em lugares completamente diferentes porque estão debaixo de uma inquietação. Aliás, está em Deuteronômio 28, aquela parte que quase ninguém lê, das maldições. Essas inquietações, querido, são maldições por quebra de aliança. O caminho é o arrependimento só. Então eu preciso entender isso. Debaixo do pastoreio, as ovelhas encontram pasto seguro, alimento, cobertura e direcionamento. Sabe o que eu penso? Que as pessoas devem respeitar os pastores e temer e depender de Deus, e não ao contrário. Respeite os homens, as lideranças que Deus colocou, e dependa do Senhor. É um tal de um mimimi para reclamar de pastores, mas eu tenho que lembrar que Deus é que instituiu. Eu tenho que lembrar que às vezes o próprio Deus nos afasta e afasta pessoas, não é, do nosso derredor. Sabe por que Ele faz isso? Para ver se você se lembra dele, porque alguns dependem de homens. Dependem de homens, mas não é isso. Eu preciso respeitar os pastores, homens e mulheres de Deus que Ele colocou sobre a minha vida e depender de Deus. Encontre isso e você encontrará pastagem, caminho e direção. Amém? Glória a Deus. Mas busque um pastoreio para você, para sua casa, para sua família, para o seu casamento, para o seu ministério. Tem muito ministério sem braço, ministério fora do corpo, que acha que fora do corpo vai dar fruto. Não vai dar fruto, porque não tem pastoreio. Estão fora do corpo, são talentos do mundo gospel, estão por aí cantando, pregando, mas estão fora do pastoreio. São profetas, sim, tem talentos, tem unção, tem dons, tem, mas estão fora do propósito. É verdade, Deus pode até usar, mas estão fora do propósito. Então, ore ao Senhor e Ele te enviará um pastor separado por Ele para pastorear você, seja em qual cidade ou país que você estiver me ouvindo. Entenda isso. E você que já é pastoreado, querido, ore pelo seu pastor, ore pelos pastores que estão acima de você e os honre. Quem que vai ficar feliz com isso? Jesus, porque Ele é que instituiu liderança sobre a sua vida. E você não sabe, não é, o que os pastores de Deus às vezes passam no ministério de pastorear pessoas em que muitas não querem ser pastoreadas neste tempo em que nós estamos vivendo. Mas a falta de cumprirmos com os princípios que Deus instituiu traz maldição. E essas maldições não se resolvem com campanhas de 7 em 7 dias. Entendam, para a glória de Deus, entendam, e que nós possamos viver a sua vontade. Disse o salmista em Salmo 134, versículo 3: de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Aleluia! Glória a Jesus! Santo é o Senhor, oh meu Pai, Ele é o nosso Deus. Glória a Deus por isso. Se alegre nessa verdade, querido, e a cada dia que você possa ter mais tempo com Ele. Amém? Mais tempo com Ele. Às vezes queremos ficar 1 minuto com Ele, mas ficamos 40, 50, ficamos 24 horas na internet, na rede social, olhando o que os outros estão fazendo, não é? Mas nós vamos inverter isso e deixar o coração do Pai feliz. Glória a Deus, santo é o Senhor. Até o próximo Palavra de hoje. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.